boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos inspirar em mais esta reunião. Que possamos compreender bem a lição desta noite, esse livro maravilhoso, escrito por Emmanuel, A Caminho da Luz. Agradecemos pelo nosso dia, pelas bênçãos recebidas, por toda a iluminação na nossa jornada, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa convivência diária com encarnados e desencarnados. Continue nos abençoando a todos desse planeta maravilhoso, em especial todos os dirigentes políticos e doutrinários, que eles sejam iluminados. Que possamos, com essas lições, refletir, mudar nossos pensamentos, nossas atitudes perante a todas as experiências nossas, para que possamos crescer, evoluir e nos tornarmos a cada dia melhores. Então nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E a lição é o que é preciso para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Tudo bem. É uma lição importante onde nós lermos, refletirmos depois. Agora a gente vai continuar com a nossa leitura e os nossos estudos. Então, hoje a gente vai falar sobre a China milenária. Capítulo 8, China milenária. A China. Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos árias no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema de capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas, no seu passado multimilenário, e esse povo
que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, do céu, envolve todos os corações que latejam na terra. De Capela vieram lá aqueles 4 grupamentos. Mas quando os capelinos chegaram na Terra, já tinham vivendo há muito tempo a raça negra e a raça amarela. Então, aqui falando do povo chinês, a raça amarela. Então, esse povo já é mais antigo do que qualquer um desses grupos que a gente já falou, discutiu um pouquinho aqui, dos capelinos. Então, dentro desse grupamento, já existia, né, quando os capelinos chegaram, já existia já uma organização, uma ordem. E se eles estão na Terra há milênios, e Jesus é o governador do planeta, Jesus vai mandando emissários, né, missionários no povo chinês desde muito tempo. Então, vai cuidando do povo e vai enviando os missionários. Então, o povo chinês já tinha alguma organização antes da chegada dos capelinos, ou seja, realmente a cultura chinesa é de muitos milênios. A cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, depende das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia pervagava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso das suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições da experiência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo. A China é também convocada pelas transformações do século à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Foi pela obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo, embora nestas desprestigiosas observações sejamos dos primeiros a conhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Então, Emmanuel está dizendo que a China tem elevadas expressões espirituais, mas podia se desenvolver mais se tivesse se aberto à troca de experiências com outros povos.
Os seres humanos são seres gregários que têm que se viver em comunidade e a troca de experiências faz parte da nossa evolução. Então, por exemplo, os arianos lá na Europa, eles foram interagindo com outros povos. Nessa interação, eles ensinavam e aprendiam, trocavam culturas. Então, por exemplo, quando foi feito o Império Romano foi se expandindo, se expandindo, expandindo. Se você observar a parte boa, foi que as trocas de experiências, né? Roma levou estrutura, infraestrutura para outros povos e aprendeu a cultura desses outros povos. Essa foi a parte boa do Império Romano, essa troca de experiências. Ah, na Índia, quando a gente falou em uma outra reunião, também tinha uma cultura boa, mas essa estagnação, essa você se fechar e a não troca de experiências com outros povos é um problema. E a China também tem esse problema. Apesar de grande cultura, de grande conhecimento, da ajuda de Jesus, ele tem essa dificuldade de haver essa troca com outros povos. Recentemente, né, a China está interagindo mais, um pouco mais, com o resto do planeta. Mas ainda tem uma coisa dela se fechar, né? E, que é uma coisa que o humano tá chamando a atenção. A troca é importante. Lorenzo, uma coisa que não ficou clara aqui, não sei se é assim, tem esse grupo, né, vamos dizer assim, o grupo chinês aí, né? Esse povo chinês. Agora, como veio os capelinos, dá a impressão que uma parte desses capelinos não foram fazer parte desse povo, é isso? Por que que ele fala aqui? Dá a impressão de que eles deviam se comunicar com aquelas outras comunidades que tinham chegado ao povo, lá, os capelinos aí, né? Mas por que será que eles não receberam, eles não... Quer dizer, eu não sei, a minha interpretação parece que eles não vieram, eles não nasceram também, uma parte desses capelinos, ou eles não tinham uma afinidade com esse povo ali para poder reencarnar junto a deles, né? Essa é a impressão que vocês têm ou não? Então, os capelinos, eles tinham que nascer no seio, né, nascer entre os povos que existiam aqui na Terra. Então, se na Terra existiam a raça negra e a raça amarela, eles tinham que nascer no meio, descendente desses povos, né? É, Eu não sei exatamente como é que aconteceu isso, mas, por exemplo, a raça branca que ele falou foi uma geração que foi criada com a chegada dos capelinos, mas deve ter sido descendentes dos negros e dos mas aí amarelos. vem tudo. É. Agora, Uhum. ele fala dos povos, né? Ele fala ele falou do povo de Israel, o povo os arianos, tal, e dos egípcios, mas o povo chinês também deve ter interagido, né? De uma certa É. forma, pelo menos para criar os caracteres dos seres por exemplo, da raça branca, por exemplo. É. E outra coisa que eu percebi aqui também é sobre a condução desses povos pela espiritualidade, né?
por exemplo, esse é um caso que, por exemplo, eles tiveram dificuldade de se entrelaçar com outros povos, né, para poder trocar experiências, né? Então, a impressão é que a espiritualidade ali está conduzindo, mas a interferência da vontade deles, como livre-arbítrio, né, eles não interferiram, porque eles estavam aguardando vamos dizer assim, um processo de evolução espiritual por decisão própria deles, né? E não justamente por eles forçarem a conduzir um povo para se unir com o outro ou trocar ideias, né? A impressão que dá aqui. O espiritual sempre vai respeitar, né, o livre-arbítrio das pessoas. O que ele consegue fazer ele vai dizer nos próximos parágrafos aí, é, a, é o envio de missionários para ajudar o povo a desenvolver. Então, eles respeitam o livre-arbítrio das pessoas, mas eles mandam missionários, né, vão lá e se reencarnam no meio do povo, e para haver essa modificação, né, e você não consegue modificar de uma hora para outra, então você tem que pegar, absorver a cultura que tinha e introduzir modificações, né, ou sugerir modificações na cultura. O que está dizendo que era mais fácil haver essas modificações, essas atualizações, se eles tivessem mais contato com outros povos. Eles devem ter, realmente, deve ter, eu acho logicamente, que deve ter capelinos que nasceram ali. Nasceram, houve modificações genéticas, houve formação de novos caracteres físicos, mas, em termos de cultura, eles não quiseram interagir muito, né, mesmo com as pessoas que estavam nascendo lá. E outra dificuldade que, pelo menos eu tenho, não sei se vocês têm, né? É saber assim, saber essa dessa forma como o Emmanuel coloca, né? Em que tempo ele está falando, né? Ou seja, que idade nessa época ainda tinha, por exemplo, primatas ali, tinha aqueles. Dá a impressão que não, já tinha tido assim, um desenvolvimento, né? Mas eu não entendo em que ponto, tá? Porque Jesus ainda não tinha vindo à Terra, né? Mas ele já falou de Moisés lá antes, né? Então, é mais ou menos nessa época que a gente está localizando esse pessoal da China. Então, eu também tenho dificuldade em saber exatamente qual a época, né? O, o Haroldo diz, né, que os capelinos vieram à Terra há 13 mil anos atrás, Uhum. né? Ele vai falando aqui da cultura chinesa, né? Ele vai falando aí de personalidades de tipo de 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então, os capelinos vieram lá há 13.000 anos. Houve a interação, houve a formação de novos caracteres, acabou criando, né, os novos grupamentos de israelitas, dos egípcios, dos arianos. Mas dá a impressão que eles nasceram entre eles, formou um novo povo, novos caracteres, e houve, depois, ao longo dos anos, eles acabaram se separando os grupos. Eu imagino, É cara, certo. tem que nascer lá, porque são os únicos que estavam na Terra. E ao longo das gerações, né, e das várias reencarnações, houve uma separação voluntária desses grupamentos, dessas culturas. Assim como lá em Capela eram 4 grupos, e eles aqui na Terra, eles voluntariamente foram se separando, se isolando nesses grupos, né, dos egípcios, dos arianos, da Índia, né?
dos hebreus, eles também nasceram e acabaram, entre os chineses, por exemplo, se transformaram em caracteres e depois foram se afastando. Essa é a impressão que dá. Porque ele vai falando aí de várias, desse Forri e de outros, de Confúcio e de outras personalidades, mas isso aconteceu tipo há 2500 antes de Cristo, por exemplo. É verdade. Tá bom. Então vamos lá para continuar aqui na Forri. Forri. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado no orbe terrestre, e entre aqueles povos que já ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, do sumo interesse, para a direção e solução de todos os problemas da vida. Tá vendo, né? A história não vos fala de outros antes do grande Furri, que foi o compilador de suas ciências religiosas nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Furri refere-se no seu I King, acho que é isso, I King, aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida, a esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, ou Kung Fu Tse, 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Então, ele está dizendo que Jesus mandou missionários mesmo antes da chegada dos capelinos. Né? O pessoal, antes da chegada dos capelinos, estavam abandonados. Então, se for o Ri, é antes da chegada dos capelinos. Então, é um grande emissário, né, de Jesus, que acabou fazendo uma grandes contribuições, grandes ensinamentos, né, para a filosofia chinesa. E essa filosofia foi sendo amadurecida no povo chinês. Muito tempo depois, né, 500 anos antes da vinda de Jesus, ele mandou Confúcio, que também é outro espírito de grande elevação espiritual. E também foi trabalhando os ensinamentos. Logicamente que Jesus não mandou só para a China esses missionários. Ele foi mandando para todos os lugares do mundo, porque nenhum povo é privilegiado. Todos os povos recebem os missionários, desde das épocas remotíssimas, como nos dias de hoje, né? Vão sendo enviados espíritos para todos os lugares, para desenvolver a ciência, para desenvolver a religião, a filosofia, as artes, e assim de um modo geral. Jesus está no controle de todo o planeta e vai mandando emissários na medida das suas necessidades para cada um desses povos. E a gente percebe que, quando a gente vai estudando a história, que as coisas, né, por exemplo, a ciência, as invenções, elas surgem em vários pontos do planeta, mas basicamente na mesma época. Hoje,
né? A gente tem a comunicação muito rápida da TV, da internet, dos meios de comunicação. Mas quanto mais para trás, essa comunicação era muito lenta. Então, Jesus mandou e continua mandando emissários para todos os lugares para que o planeta se desenvolva de uma forma como um todo. Então, isso aconteceu e continua acontecendo. Por exemplo, na Grécia, na Roma e tantos outros povos. Ô, Celso, Oi. eu entendo assim, né? É, a gente não pode esquecer que nós somos, né? Não sabemos ainda se somos de capela ou não, mas provavelmente. E aí, a nossa educação espiritual não começou aqui, começou lá. Então, dentre esses povos que recebiam a educação e aceitavam, também existiam aqueles que não aceitavam, porque foram povos, nós fomos degregados para a terra e para vários lugares da terra. E entre esses também veio missionários que aceitavam a doutrina. Tanto é que no livro Exilados por Amor, mostra bem isso, que tinha aqueles que eram bem estudados e sabiam de tudo, de como funcionava, e tinha aqueles que aceitavam a doutrina do Cristo, e tinha os que não aceitavam, que ia para o lado material, como esses aí, como a China, por exemplo, ou outros, qualquer outros que também colocam à frente da sua vida como é que fala, a economia e todas essas políticas, tudo isso, para eles é muito mais importante e a parte espiritual fica em segundo plano. E isso já vem de lá, porque são escolhas que eles fazem, eles não aceitam e não aceitam até agora aqui também. Da mesma forma, mesmo que eles saibam, mesmo que eles recebam a ajuda. Vão mudar? Vão, porque fatalmente todos nós mudaremos, né? É isso que Deus espera de nós e Ele sabe que nós fatalmente chegaremos lá, não importa o quanto demore. Mas esses são os que vão demorar um pouquinho mais, que vão galgar um sofrimento maior para entender o que tem que ser entendido. Então é isso. Isso aí no livro Exilados por Amor, eles vão para o Egito. Aí conta a história dos que foram degregados para o Egito e as pessoas que vieram com um conhecimento maior para ajudar. Então, é assim, não é difícil da gente entender, né, o porquê que as coisas ainda estão assim, porque o ser humano tem escolhas e, às vezes, essas escolhas são erradas, né? Cada um, é o livre-arbítrio de cada um. É Bom, isso. a gente está falando muito de capelinos, né? Então, os capelinos vieram há 13 mil anos para cá. Antes disso, já existiam as duas raças, a raça negra e a raça amarela. Essas duas raças, eles tinham o conhecimento. Então, ele está falando, por exemplo, de todo o conhecimento que a raça chinesa tinha, mesmo antes da chegada dos capelinos. O planeta, ele foi criado há muito tempo antes desses povos. Aí eu pergunto o seguinte: a, teve lá no começo a civilização e foram criados, por exemplo, os primatas, os Homo sapiens sapiens, o homem de Neandertal. E fisicamente, essas pessoas foram descendentes ali
por exemplo, dos primatas. Agora, esses seres humanos que começaram a encarnar no planeta. A primeira encarnação dele como ser humano foi aqui na Terra? Não. Na verdade, os mesmos seres humanos, os primeiros homens primitivos que nasceram aqui no planeta, eles não começaram a evolução como homens, mulheres, seres humanos aqui no planeta. Eles também vieram de outros lugares. Da onde? Não tenho a mínima ideia. Mas também vieram de outros lugares, de outros planetas. Então, mesmo esses pessoal muito antigo, raça negra e raça amarela, eles vieram também de outros lugares. Não começaram a evolução aqui. Agora, esse povo chinês, esse raça negra e a raça amarela, eles continuaram totalmente isolados? Está falando que a cultura, a população chinesa está mais ou menos isolada. Até uma certa época, à medida que eles estão passando o tempo, estão interagindo. Agora, o povo chinês reencarna só dentro daquela comunidade chinesa? Não. Na hora de reencarnar, reencarna em vários lugares. Então, hoje existem chineses no mundo todo. Lógico, tem muito mais chinês na China, né? Mas, por exemplo, japoneses. Existem muitos japoneses aqui no Brasil. Tanto que, em termos de japoneses, a maior colônia fora do Japão é aqui no Brasil. Então, existem essas migrações e esses contatos. O que o Emmanuel está falando, esse livro foi escrito também, né, lá em 38, já há quase 100 anos, é da realidade da China, que ao longo do tempo também está se mudando. Então, hoje a China tem já uma cultura grande, tem uma industrialização grande, então também houve grandes mudanças. Ainda mantém muitas tradições, mas tem alguma interação. Podia se interagir mais, podia ter um maior contato com outros planetas, permitindo essa troca. Hoje em dia ainda existe essa dificuldade, né, de e vai e volta, menos do que no passado, mas ainda existe essa dificuldade. Então a cultura poderia ser mais integrada com os outros povos, trocando mais experiências, né? Mais aprendizados. É. Bom, se bem que também eu acho também uma coisa, né? Quando existiam os dois povos, né? O negro, da raça negra e amarela, tem uma questão também geográfica, né? Eles não estavam assim próximos, né? Eles iam estar distantes, né? Para fazer essa conexão também ia demorar bastante tempo, né? Quer dizer, eu nem sei se os chineses sabiam que existiam os negros aqui. Não sei se havia uma inter-relação entre eles aqui nesse determinado tempo, né? A gente também não sabe aí. Até que viesse encarnar esses capelinos aí e começasse a. Eu também, na época a gente estava falando que tinha a Pangeia, né? Que era uma coisa, também não sei como é que está o deslocamento dos continentes, e tem todas essas coisas, né, que interferem nessa comunicação entre os povos aí, muitas vezes, né? Fora a questão de clima, essas coisas todas, né? Que, nossa, também tem essas interferências, né? Bom, vamos lá. Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio
de modo a beneficiar o país na medida das suas possibilidades de compreensão. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Kan Yin, o Lao Tse, eis algumas das suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos e o sábio lhe recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor. 600 anos, né? Antes do Senhor. E em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando os seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. Então, Jesus mandou esses emissários e preparando, né, para a boa nova, para o Evangelho de Jesus. Então, antes da vinda do Mestre Jesus, ele foi mandando para todos os cantos para ajudar a gente a crescer moralmente, em conhecimentos, para que na hora da vinda de Jesus, a gente estivesse mais preparados para compreender as lições do Cristo. E aos poucos a gente está aprendendo. A gente ainda tem muito o que aprender, mas Jesus não continua mandando, né? Continua mandando emissários e missionários para ensinar conhecimentos, ensinar o próprio Jesus disse, né? Para relembrar e para a gente compreender cada vez mais. E no povo chinês, Lao Tse foi um desses enviados. Confúcio foi um desses enviados. Buda foi outro enviado. O Nirvana, para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio de sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. O nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção,
como na glória divina, têm uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor, multiplicam na terra e nos multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Bom, uma coisa que, né, a cultura chinesa faz muito bem é a meditação. A meditação é importante? É. A meditação, você se autoconhecer e você fazer essa elevação, essa concentração, é uma coisa importante dentro da nossa evolução. Agora, eu vou passar a minha vida inteira só meditando? Não, eu não, a meditação faz parte da vida. Eu me conhecer, eu refletir, eu me analisar, faz parte da vida. Agora, eu não posso passar a minha vida toda só meditando, só desenvolvendo a minha mente. O importante é eu me aprimorar e eu trocar conhecimentos e experiências com outras pessoas. Eu cresço ensinando e aprendendo, fazendo essa interação com outras pessoas. Se eu me isolar e ficar só nos meus pensamentos, só na minha elevação, só comigo mesmo, eu acabo me estagnando. Eu, para se tornar uma pessoa sábia, além do conhecimento, eu tenho que interagir com todos. Então, essa interação com todo mundo e essa troca de aprendizados, e se eu sei, eu ensino para o outro, e eu aprendo com o outro, então eu estou interagindo, eu estou numa roda constante de aprendizado e ensinamento. Então, essa interação faz todo mundo crescer. A gente sabe, por exemplo, que a gente é filho de Deus. Todos nós somos irmãos porque somos filhos criados pelo mesmo pai. Agora, quando a gente desencarna, para onde a gente vai? A gente desencarna, perde a vestimenta física e vai andar por aí, no mundo espiritual. Para onde as nossas afinidades levarem e as nossas vibrações. E quem é Deus? A causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Agora, quem é Deus para os budistas? Para o budismo, por exemplo, a religião budista é um Deus panteísta. O que que é o panteísmo? Não é aquele que se une, que divide, que É o está em. todo, É, pois é o é. todo, É, está em todo cada, lugar. nós somos um pedacinho de cada coisa. Eu não sei explicar, mas eu sei o que é. Eu já Isso, estudei isso aí. se Deus, segundo os budistas, o Deus panteísta, Deus é a soma de todas as coisas. Então, esse computador é Deus. Nós somos Deus. E Deus é a soma de tudo. Se Deus é a soma de tudo, Deus evolui. Porque a E matéria está Deus é a evoluindo. inteligência suprema que já não precisa As evoluir. pessoas estão evoluindo. Se Deus é a soma de tudo que existe, e todas as coisas estão evoluindo, Deus está evoluindo junto. Esse é o Deus panteísta.
Esse é o Deus, por exemplo, dos budistas. A gente acredita um pouco diferente. Na nossa concepção, Deus é, né, Inteligência ele suprema. inteligência suprema e não e é imutável. Deus não muda, não se altera com o tempo. Por o panteísmo, Deus, como é a soma de tudo, ele se altera com o tempo. Ele vai se modificando. Tá claro? Então, a gente tem que conviver, e está dizendo, está falando, a gente não deve se isolar, a gente tem que conviver com todo mundo e aprender e trocar experiências. Lógico que a gente, na hora de ter a convivência com todo mundo, a gente vai ter experiências boas e ruins. Mas mesmo as experiências ruins fazem a gente crescer. É verdade. Um dia todo mundo vai aceitar a reencarnação, né? A reencarnação, por exemplo, entre os budistas é um pouco diferente. Por exemplo, dentro do budismo, eles acreditam que a gente possa, pela lei do karma, voltar. Voltar como assim? Você regredir. A gente acredita que a nossa evolução é sempre para frente, sempre evoluindo. Por exemplo, a gente não pode voltar, reencarnar como um animal. Isso é um retrocesso. Mas dependendo do karma dentro dentro das pessoas, do Hare Krishna e budistas e outras religiões, eles acreditam que você possa reencarnar como animal. E a gente não vê dessa forma. A evolução é sempre para frente, sempre daqui para frente. A gente não volta na evolução. Não estou vendo? Acho que não estou. A China atual. A falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês, cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe a marcha para grandes conquistas. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente, cheia de comodidades multifárias, mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados. A China, como os outros povos do mundo, tem de esmar neste século os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Destas palavras, não há inferir que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina. O Japão poderá realizar na Grande República todas as conquistas materiais, usando a psicologia dos conquistadores, poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosidade e de honrarias sem desprestígio do seu próprio valor. Porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho do sangue do triunfo, e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência.
o que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nesses últimos séculos para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete da fraternidade dos outros povos. A gente estudando na história, a gente sabe que o Japão acabou invadindo a China com grande agressividade. Então, ele tá dizendo, poderia haver uma troca de experiências de cultura entre os japoneses e os chineses sem haver essa guerra, sem haver essa agressividade. A troca de experiências é boa, é benéfica, mas não com a agressividade que os japoneses fizeram contra o povo chinês. Eles poderiam ajudar o povo chinês a construir escolas, estradas, infraestrutura e levar o povo chinês uma cultura diferente, trocar experiências com o povo chinês. Não da forma como foi feito, mas É. essa troca seria muito mais benéfica se fosse feita de maneira amigável, amorosa e o povo japonês e o povo chinês trocando, se harmonizando e cada um aprendendo com as boas culturas que o outro tem. A edificação do Evangelho. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações. Mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente a falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão o monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades e um novo dia raiará para a grande nação que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança para os outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos angustas a misericordiosa a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Antes da gente começar o novo capítulo, algumas considerações aí do povo chinês. Ficou claro o texto aí de Emmanuel? Às vezes eu me confundo com o povo chinês, povo japonês. Eu tenho o olho puxado, né? Aí eu falo isso pro Ricardo, ele quer me matar. Ele pega e fala, Eliana. Ô, Lourenço, vê se vocês podem me tirar uma dúvida. Você, o Celso, né? Todo mundo. Eu já vi quando se encontra corpos, né? Que estão congelados, tal, né? De tantos mil anos, e outros mil anos, né? Fiquei até sabendo o nome da primeira mulher pré-histórica brasileira, né? Que o nome dela é Luzia, né? Então, e ela era bem morena. Ela não era negra, mas tinha bem a tendência negra, mas já tinha perdido aquela parte negra, né? Já era mais quase menos que mulata. E aí eu vi um dia, eles encontraram um corpo de um rapaz que no teste deu de 7 mil anos.
Mas encontraram também uma estátua lá no deserto de um tal de Rei Mari, que também tinha 7.000 anos antes de Cristo. Aí encontraram um caçador nos Alpes suíços com desgelo, então descongelou. Ele era um caçador, tinha 14.000 anos antes de Cristo. Então eu fico perdido nisso, sabe? Quando que era o Moisés, quando não sei o que e tal, né? Pô, mas se esses aí já tinham 14.000 anos, esses eram normais, tinham roupas de animais, mas era tudo normalzinho, tudo bonito, né? Era um caçador. Então, tá aí. Nisso aí eu me perco. Eu não sei que ano é ano, para que jeito é a cara, né? Aí vai lá para os homens sapiens, aí eu volto, né? Eu fico perdido, eu não sei. Aí vocês falam, né? Ai, mas Moisés foi em que época, né? Então é meio complicado aí para mim, né? Complicado. Eu não entendo. Lembra quando aconteceu lá, né? Sodoma e Gomorra, né? Já era todo mundo já bem empenhado, já bem tinha um pouco esclarecidos lá em religião, em Jesus e tal mais, né? Que também é uma época assim que não era longínqua, não é? Estou procurando uma tabela que eu fiz aqui Eu- com o que o Haroldo passou. que nem você falou, a primeira mulher no Brasil. A primeira mulher brasileira Aí deve ser a primeira mulher, sei lá, chinesa, essa eu não vi, africana, a brasileira eu vi. africana, né? Então, Nos Estados Unidos, a primeira mulher pré-histórica deram o nome de Lucy. então, é tudo relativo, né? Então, tinha essa mulher brasileira, né? Ela veio caminhando até chegar em Minas. Ela morreu em Minas, mas ela era uma mulher brasileira, pré-histórica, primeira mulher pré-histórica brasileira. Uhum. Que a gente não pode esquecer também que a gente leu o livro A Gênese, onde fala o começo do universo, inclusive, como foram feitos. Então, a gente não pode pretender que nós estamos. Esse negócio de época é complicado, mas é para os geólogos, para quem estuda, para a gente que tem conhecimento para fazer esse tipo de avaliação quanto ao início dessas coisas. O que a gente tem de conhecimento, nós aqui, pobres mortais, que estamos estudando agora, é a Gênese, onde falou o começo do universo, e aí e as pessoas que estudam mais profundamente que nos trazem essa informação. E a gente aceita porque não tem outro jeito. A gente não está fazendo as mesmas. Averiguações, né? Não está no nosso estudo. A gente não é obrigado a saber essas datas. É lógico que eles trazem, e se nos interessa, a gente procura conhecer. Mas dizer que nós temos que saber quando foi, é interessante saber, é interessante. Mas também o mais interessante de tudo isso, mais interessante de tudo isso, ele está falando aqui, que é saber o que é o verdadeiro nirvana. Não importa em que época nós estamos, nós temos que saber que o verdadeiro nirvana é com Deus, né? É aquilo que a gente aceita de verdade, né? Com Deus, não com o panteísmo, por exemplo, que já é uma doutrina, né? Como é que a gente vai. Eu não conto as palavras, porque eu também não faço muito estudo, minha cabeça nem está dando tempo para isso agora. Agora que piorou mesmo. Agora piorou de vez, porque Eu está queria falar um difícil. negócio, Mas é doutor Roberto. assim, Ó, pode falar, o Celso. é, não, é que antigamente, dos primatas até certo ponto, ele começou a ter aquelas pequenas povos ali, mas eles eram muito nômades, né? Eles passavam aqui, dormem aqui, daqui a pouco eles passavam para outro lugar, depois iam atrás da caça, enfim, né?
O que a gente tem que imaginar, que tem os registros, os melhores registros, é quando começou a se formar civilizações. E aí uma das primeiras civilizações, segundo até eu vi aqui, porque eu também não me lembrava, uma das primeiras civilizações foi os povos, a Suméria, há 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos de Cristo. E é de lá, inclusive, que a família de Abraão parece que veio, né? E aí começou a surgir, então, os conhecimentos que a gente sabe, depois de Abraão, depois aí vem lá, vem toda a turma depois de Abraão, vem lá Moisés e tudo mais, né? Só para a gente ter uma ideia. Agora, antes dessas primeiras civilizações, era um negócio meio perdido, né? Porque teve um lá que morreu, como é que é? Que descongelou há 14.000 anos atrás, fica, e vai tendo coisa. Por exemplo, essa mulher brasileira que está falando aí, que agora não me esqueci o nome dela também. Como é que ela chama? Como é que é o nome? Luzia, A Luzia, Luzia, Céu. Luzia. 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 Isso, Luzia, então. isso. Então, mas também a questão da pele, não sei o quê. Pô, as pessoas que viviam nessa época viam sobre a questão do sol, não sei o quê. Tem mesmo uma pele bem, né, protegida com a cor, né? Então, dependendo do local onde eles moram, né, precisa ter uma pele adequada. Mas onde ela foi encontrada, né? Precisa ver tudo isso. Daí tem certas coisas que a gente precisa estudar, perceber esses detalhes aí, né? Ela vivia em Minas Gerais, Celso, né? Né? E você pode ver que o povo mineiro tem uma quantidade enorme de negro para mulatos, né? É É, incrível lá em Minas, né? Tem poucos brancos lá. tem uma região de Minas lá que é foguete ali, né? Hoje, né? Agora, antigamente eu não sei como é que era o negócio aqui, mas acho que. Mas tudo bem. Então, só para ter uma ideia, né, de que quando Nossa, vieram as civilizações é que a gente sabe, então, como é que o tempo se passou aí, né? verdade. Bom, segundo o Emmanuel, né? Segundo uma entrevista do Emmanuel. O Chico deu uma entrevista e Emmanuel falou algumas coisas. Segundo o Emmanuel, né? A gente está aqui na raça adâmica. Na raça adâmica aqui, ele está dizendo que são nos últimos 28 mil anos. Antes da raça adâmica, existiu uma outra raça, que é a raça Atlântida, que foi por mais 28 mil anos. Antes da raça Atlântida, existiu, segundo Emmanuel, a raça Lemuriana, por mais 28 mil anos. Antes da raça Lemuriana, existiu duas outras raças primitivas, que ele chamou de raça primitiva um e raça primitiva 2. Então, lá os homens de Neandertal, o Homo sapiens, os primeiros homens primitivos, estão aqui, ó, essa raça primitiva um, raça primitiva 2. Depois a raça lemuriana, depois a raça de Atlântida, e depois, nos últimos aí 27 mil anos, são os capelinos. E a Bíblia começa aqui, ó, há 4.000 anos antes de Cristo. Então a Bíblia, o que se chama de Adão, ou seja, a raça adâmica, começa há 4.000 anos antes de Cristo. Mas antes disso existiram, não, 27 mil anos é só o pessoal aí da raça adâmica. Mas, logicamente, que existiam outras raças. Quanto mais para trás, quanto mais antigo for a civilização, menos provas da civilização existem. Por quê? A gente consegue, como é que a gente consegue provar que a raça existiu? Através de instrumentos, vasos, ossos, facas e assim vai. Quanto mais para trás, esses instrumentos que foram gerados acabam se desfazendo, acabam se perdendo. Existe um jornalista que está caminhando o mundo procurando
provas de civilizações anteriores. Então eu assisti um episódio que ele foi analisar um lugar onde tinha uma pirâmide. E a pirâmide é muito antiga. Aí eles foram explorando a pirâmide e acharam resquícios de uma pirâmide antiga debaixo da primeira pirâmide, que já era muito antiga. Ou seja, já existia uma pirâmide de uma civilização para trás, e em cima daquela pirâmide, que já estava, devia estar já em ruínas, alguém construiu uma segunda pirâmide. Agora, a datação do homem, ela vai até uma certa época. Por quê? A datação, por exemplo, a técnica de carbono 14, não vai até lá para trás. Tem um certo limite para essa técnica. A datação através de rochas também tem um limite para poder você fazer esses estudos. Agora, como citou o Celso, existia a Pangeia. O que é a Pangeia? Se a gente observar o Brasil, o relevo brasileiro, É o relevo, né? Tudo junto, se você né? observar o relevo brasileiro e a África, e você tentar encaixar, eles têm um certo encaixe. É perfeito? Não, não é perfeito. Mas o fato do Brasil e da África eram, muito tempo atrás, próximos. Tanto que a gente sabe, a gente observa que o Brasil, ou a América do Sul, e a África estão se afastando. O afastamento é lento, tá ok? Mas estão se afastando. A placa tectônica onde está o Brasil e a placa tectônica onde está a África estão se afastando. Quanto se afasta por ano? Eu não lembro, mas é pouca coisa. Mas aos poucos estão se afastando, né? Tanto que entre o Brasil e a África não tem vulcão. Agora, entre a América do Sul, América e a Ásia, as placas tectônicas estão se aproximando. Isso gera muitos vulcões, terremotos, maremotos e assim vai. Mas existe essa teoria que os continentes estavam muito mais próximos lá no passado. E dava para caminhar da África para o Brasil, ou caminhando ou nadando. Hoje alguém consegue nadar da África até o Brasil? Lá, o melhor nadador do mundo consegue nadar da África para o Brasil? Hoje não. Mas parece que no passado essa migração era possível. Então, pensar, por exemplo, e isso também é provado pelas características de animais e plantas que existem nos dois continentes. Hoje também, como é que alguma coisa semelhante tem no Brasil e na África, se estão tão distantes? Mas estão distantes hoje. Lá no passado, eram muito mais próximos. Então, essa passagem de pessoas era possível através de caminhar ou pequenas embarcações. Então, a geografia do mundo mudou muito ao longo de milhares de anos aí. E realmente a gente existe pessoas, ó, segundo aí a civilizações, só os capelinos estão há 27 mil anos aqui. Isso segundo Emmanuel.
E segundo Emmanuel, os egípcios foram embora há 11 mil anos. Os egípcios das pirâmides, assim, os pessoal, os mais. Uma parte dos egípcios. Então, realmente tem muita gente e realmente tem, né, a origem, né? Então, essas misturas aconteceram. Então, digamos o seguinte: se os capelinhos vieram há 27 mil anos atrás, foi nessa época que houve essa formação desses caracteres, dos caracteres brancos, as mudanças. Então, antes disso, nessa raça atlântida, a raça lemuriana, é que seriam raças aonde teriam lá os negros e a raça amarela. Depois, houve essa mistura e houve a formação de novos caracteres. Então, o pessoal de Capela veio, formou novas raças, novas formações físicas e a troca de experiência. Aí o Emmanuel está dizendo o tempo todo que essa troca de cultura, essa troca de experiências é benéfica para todos nós. A gente se isolar não é uma coisa boa. Então, eu sei, eu ensino e eu aprendo com as trocas de experiências. Então, o que ele está falando, né, dos chineses, né, que ainda hoje acaba se isolando, mas logicamente que esse isolamento está nesse grupo agora. Mas eles conviveram com certeza com os capelinos lá para trás. E à medida que vai evoluindo e vai mudando as gerações, a gente vai se naturalmente vai se juntando em grupos mais afins. E nesses grupos afins é que se juntou e formou a China de hoje, que era muito isolada. Hoje está interagindo um pouco mais, mas quando o Emmanuel escreveu o livro, era muito mais isolada do que hoje. Ficou legal esse esqueminha aí, hein? Eu também ia falar para o Lourenço passar para a gente isso aí. Ah, já tirei fotos. Hum? Eu passo. Beleza. Ai. Eu Ele não, vai fa- passar. eu não faço Oi. leitura labial, Sônia. Sinceramente, não dá. Eu ia tirar foto, você tirou. Tá bom. Eu Depois mando, você passa para nós, então, por favor. eu mando. Obrigada. Vai ficar uma resolução melhor quando eu enviar, tá? Isso daí é baseado lá na entrevista do que o Chico deu para a Legião da Boa Vontade e do que o Haroldo trouxe. Então, eu peguei tudo numa palestra do Haroldo. Aí eu criei essa planilha aí, né? Não é nada meu, não, hein? É do Haroldo e do Emmanuel. Beleza? Beleza. Então tem muita gente antiga aí. Apesar que eu estou aqui matutando, não vou entrar em detalhe agora, mas depois a gente precisa conversar a respeito dessa raça adâmica e esse degredo de capelinos, porque, ao meu ver, teria que ter sido antes. É meio complicado, depois eu explico, mas não assim, não durante a aula, tá? Depois eu explico por que que eu fiquei encafifada. Bom, só um detalhe. Se vocês perceberam que na planilha as raças duram 28 mil anos, as grandes raças. Peraí.
dentro de 28 mil anos, tem Ciclos, né? 4 períodos de 28 dividido por 4? Quem lembra a tabuada? Tá certo, não? 7. 7. 7. 7. Então, Ô, gente, pelo menos isso eu sei. 28 mil Tabuada. anos, Tabuada. 28 mil anos, divide em 4 períodos de 7 mil anos. E nesses períodos de 7 mil anos, são pequenas civilizações. Então, todo esse 28 mil anos é uma raça. Mas a cada 7 mil anos há uma mudança, há uma transição. Num desses períodos, ou seja, os egípcios, eles vieram para a Terra, ficaram um pouco tempo na Terra, só 14 mil anos, e depois voltaram para lá. Como eles são rápidos na evolução, eles só vieram para a Terra, ficaram só 14 mil anos e voltaram lá para a Capela. Supondo que nós somos capelinos, a gente ia mais devagar e a gente não conseguiu aprender em 14 mil anos. Então a gente ficou e está aqui até hoje. Mais 14, mais 13 mil. Ó, olha que beleza. Ó, vocês O estão se Roberto, de sentindo, vez em se sentindo quando, felizes, não é isso? Roberto, de vez em quando vê que a gente lá no Egito, né, Roberto? Depois eu vou falar para você de onde o Celso era. Beleza. Então, Verdade. para a gente encerrar essa parte aqui, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Ai, ai. Então, então, nós agradecemos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos irmãos que nos rodearam e ficaram conosco, né? Ao ambiente que foi criado para estarmos juntos novamente. E é uma felicidade muito grande. Então, nós agradecemos, eu aqui, em particular, Ciro, agradecemos por essa oportunidade e pedindo a Deus, nosso Pai, e a Jesus que tenhamos também a próxima vez, a próxima segunda, estarmos juntos aos Espíritos que nos ajudaram e esse pensamento em Jesus e Deus, né? Que não é uma curiosidade, é uma necessidade que nós somos integrados ao mundo material e espiritual. E assim agradecemos, dizemos, terminando por hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrar-nos de todo mal. Que assim seja. Na evidência que aparecia, então aparecia assim, épocas onde quase não existiam pessoas em muitos lugares, né? Mas existia assim água em correnteza, águas poucas, águas muitas, terras vermelhas ou não vermelhas, né? E umas matas diferentes, né? Aí começou a aparecer assim espíritos, né, que viveram na época, né? E tinha um que estava insistindo muito e apontando o Celso, né? Falou, é que esse cara aqui com o Celso, né? Apontando o Celso. Aí ele ria e fazia assim para o Celso, né? Eu olhando o espírito todo irradiado, bem longe no alto, né? Falei, olha que beleza, né? A irradiação azul. E o homem para mim assim. Aí que eu fui perceber, Celso, era você nessa época. Então ele estava rindo. Era negro, né? Não naquele negro, né? Tinha um cabelinho já não tão armado, pouco armado, já meio escorridinho para frente, mas usava barba mais ou menos do estilo da sua, né? Era um homem calmo, a roupa era muito simples,
né? E ele sorriu quando eu falei, puta, você é o Celso, meu Deus do céu, e ele dando risada. Era você, só que você tá branquinho, e lá você tava pretinho. Mas é tudo igual, tudo Nessa igual. época eu era preto velho, então. Sorriso, tudo igual. Meu Deus do céu. E pior que eu lembro de alguém parecido com você, né? Falar pro espelho. Lembro de alguém, e ele. E aí foi mostrado uma encarnação dos céus de outra cor. Tá vendo? Né? Mas de uma simplicidade, terra, nessa época morando na terra mais escura, que aparecia muito os tons das terras, né? Vermelhada, não avermelhada, arenada, bastante areia, menos areia. E a sua, na época, você estava num local que a terra já era mais escura. Né? Mas é muito simples, é bem simples. Tá bom? Bom, pela dica que você deu aí, então eu, sei lá, eu tava lá, é do povo lá da África, né? Dos negão lá da África, lá, né? Então acho que Acho que não capelino era eu não bem. sou, viu? Eu sou daqui mesmo, eu acho que eu não sou capelino. Eu acho, Celso, aquela raça negra, mas não bem lá da África, com menos poder de corpo, mais paz, tenha mais paz, né? Mais tranquilidade, e o cabelo já era um pouco melhorado, vamos dizer assim. Né? É interessante. Bom, aí pode Se ser que viesse seja tirar uma capelino, foto, sim. você mandava a foto. Desenha. Aí você ia falar, olha eu lá. Desenha. Desenha. Vou mandar desenhar. Mal gozado, sorriso, dente, tudo igual, rapaz. Olha, incrível. Devia ter tirado uma foto, puxa vida. Eu vou pedir para minha neta fazer um esboço, mais ou menos, te mandar. Aí. Bom, obrigado. Muito bem. Tchau, Lourenço. Obrigado. Tchau, Sônia. Boa noite. Ângela. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite, gente.